quando a gente entra em signo, acaba tendo muito misticismo ao redor, né? Sim. E aí complica um pouco. Acaba sendo mais pseudociência, enfim. Os arquétipos, Mas eles eu digo são... só para entender Sim, o processo, assim, as características básicas de uma pessoa são aquilo. Claro. Né? Se a gente parar para pensar em astrologia, por exemplo, a gente tem o signo solar, que é aquele signo, eu nasci e sou de peixes, nasci e sou de câncer, nasci e sou de aquário, e tem os ascendentes, que são os signos que dão base para a tua manifestação no mundo, enfim. Se a gente coloca mais ou menos essa linguagem pro arquétipo também, é como se você tivesse um arquétipo dominante, que seria o arquétipo, o signo que você nasceu, e os arquétipos secundários ali, o ascendente, a tua lua, enfim. É mais ou menos isso também. Só que quando a gente fala de signo, aí o pessoal geralmente torce o nariz e fala que é... Tipo, o arquétipo, por exemplo, ele tem base antropológica. Tem estudos de antropologia. Esses arquétipos, eles estão presentes em todas as culturas. Em todas as culturas. Quem estudou isso foi Joseph Campbell, que foi lá no começo, né? Tu falou. O Joseph Campbell, ele era um estudioso de mitologias comparadas. Ele pegou todas as religiões que existem, e começou a comparar elas. Caramba, todas elas contam a mesma história, basicamente. Todas elas têm um herói central. E esse herói vai se manifestando de acordo com uma jornada. Tá, beleza, tem essa jornada do herói. Mas como é que a gente aplica isso na nossa vida? Cara, se você parar pra pensar, a tua vida é uma história sendo contada. Não sei a idade de vocês, enfim, mas, por exemplo, digamos aí que o ser humano vive quanto tempo? 80, 90 anos. Pensa como cada ano sendo uma temporada de uma série. Sim. Um capítulo. Um capítulo, uma temporada ali. E dentro da temporada tem os capítulos. Sim. Sacou? Então, por exemplo, a gente tem uma grande jornada, que é toda a vida. Nasceu, viveu, morreu. 3 atos. Nasceu, viveu, morreu. A gente tem o ano, começou, meio do ano, final do ano. E a gente vai vivendo, vai contando a nossa história. A gente tem os dias também. Acordou, viveu, dormiu. Tudo é uma jornada, de alguma maneira. Aí, para quem começou a perceber, caramba, mas todas essas jornadas dos heróis, dos mitos, têm as mesmas etapas. Sim. E aí ele criou algo chamado monomito, que seria a jornada do herói. E aí, voltando lá, porque eu falei lá no começo, esse professor que eu tinha, que era um professor de literatura, ele sempre ia buscar essas obras de Campbell para mostrar para as pessoas como escrever livros ou como fazer filmes. Os filmes de Hollywood, eles usam essa estrutura da jornada do herói para que a gente se conecte com os filmes, sabe? Sim. Mas por que a gente se conecta? Por causa dos arquétipos. Porque a gente se vê na tela, a gente se coloca no papel do herói. Então a gente, de alguma maneira, se emociona com aquele herói que está ali. Bom, o Hollywood pega essa jornada do herói e começa a transformar numa maneira de fazer filmes, de fazer blockbusters, coisas que vendem pra caramba, porque a gente se identifica. A gente quer ver o herói, quer ver a jornada. A gente acaba vivendo uma história arquetípica. Qual que é a história arquetípica? Herói tem um problema, enfrenta o problema, volta pro mundo normal com o problema solucionado. Essa é a história. Tudo é assim, cara. Pensa no teu dia. Você acorda de manhã, tem que ir pro trabalho pra voltar pra casa com o sustento da tua família. O trabalho acaba sendo um problema. Você tem que ir pro trabalho, resolver o que vai fazer ali pra voltar com algo pra tua casa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mundo como um lugar para ser melhorado, a gente tem a nossa obra no mundo. Algo que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso de acordo com a nossa personalidade, sacou? Sim. Como se cada um tivesse um chamado para aventura, que é o que Campbell chama de o que te move, basicamente. Qual que é a tua aventura? Enfim. É o que eu fiz. Eu tava lá nos Estados Unidos. Tô com uma água aqui. Tô com vontade de aproveitar aqui também. Desculpa se tá muito acelerado aí, pessoal. Não, cara, pô, tá bom. Bala, hein? Tá ótimo. Então, lá nos Estados Unidos, eu tava lendo essas obras de Campbell e eu comecei a comparar com o estudo de Jung. Cara, e se a gente aplicasse essa jornada narrativa na vida humana? Você começa a ver a tua vida como se fosse uma história sendo contada. Você acorda de manhã, você tem algo pra fazer, você pensa, puta, faço ou não? Aí você aceita que vai ter que fazer, você encontra algum amigo, alguma coisa no meio do caminho, vai lá, faz o que deve ser feito, volta pra casa com aquilo pronto, você é a mesma pessoa, mas agora aprendeu alguma coisa, entende? Tem uma jornada ali, todo dia é uma jornada de alguma maneira. E o que acontece?
se todo dia é uma jornada, a nossa vida vai se tornando uma história. A gente vai escrevendo a nossa história de fato. A gente vai se transformando em quem a gente é. Passando cada obstáculo, enfim, todas as coisas. Até tatuei no braço aqui, cara. Tem os passos da jornada do herói. Cola. É, uma cola, pô. Tipo, se a gente parar pra pensar, olha só. Tem o mundo comum, o chamado, a recusa, o mentor. O que acontece? A gente tá num patamar normal de consciência. A gente sabe que algo deve ser feito, mas talvez não seja eu que tenha que fazer. Uma outra pessoa pode fazer agora. A gente tá ali na zona de conforto, digamos assim. Aí a gente pensa, puta, mas eu podia fazer. Sacou? Você recebe um chamado teu próprio. Usando o exemplo do podcast. Vocês estão ali de boa, aí aparece uma ideia. Cara, ia ser muito legal fazer um podcast. Ia ser da hora trocar ideia com o pessoal. Vocês recebem um chamado. Puta, mas é foda fazer um podcast. É difícil. É como se fosse uma recusa ao chamado. Vocês recusaram isso por um breve momento. Aí vocês começam a pesquisar, ou vocês veem algum podcast que inspira vocês. E aí você pensa, é possível fazer. Vamos fazer então. Encontro com o mentor. Você aceitou o chamado. Vamos fazer. Quando você encontra o mentor e aceita esse chamado, você começa a fazer amigos, pessoas na tua história que vão te apoiar no projeto do podcast. Ou pessoas que não vão apoiar. Então começa a aparecer os primeiros comentários. Porra, muito bom o episódio. Ou, cara, que merda que esse cara tá falando, o que é isso? Aparecem aliados e inimigos, os primeiros testes. Depois, se você decide, continuando aqui, se você decide continuar na tua aventura, continuar no projeto de podcast, a próxima etapa é se preparar para melhorar o podcast, para melhorar a maneira que você entrevista. Então seria a aproximação da caverna, digamos assim. É o que vai acontecer. Em algum momento vai aparecer uma aprovação. Algum de vocês vai pensar em desistir. Pensar em largar o programa, ou não vai começar a deixar de lado, enfim. E você precisa pensar, puta, eu continuo ou não? Você aceita. Você aceita continuar. Então você consegue uma recompensa. O podcast começa a crescer, ou vocês começam a conhecer mais pessoas, começam a ter mais contato com as pessoas, enfim. E aí vocês começam a voltar de alguma maneira. Tipo, tá muito legal, o que a gente pode fazer pra melhorar? Aí vocês se olham no espelho e pensam, lá no começo, a gente não tinha nem ideia de como ia ser o podcast. Agora a gente tá aqui grande, tá aqui crescendo. Vocês ainda são os mesmos, mas não é a mesma consciência. Sim. É como se vocês tivessem conseguido algo. Então vocês voltam pro mundo comum e talvez esteja alguma pessoa ali, um conhecido da família de vocês, ou alguma pessoa que vocês jogam lá no futevôlei, pensando, eu tava a fim de fazer um podcast, como é que é? Aí vocês inspiram ele a começar. Você se torna um mentor desses caras. Entende? Uhum. Não sei se fez sentido. Fez muito sentido. Mas muito, né? Explicação boa. Mas é a jornada, cara. A gente passa por essa jornada todo dia. E o que acontece? Aqui eu dei um exemplo da jornada do podcast. De como seria, né? Mas, pensa no teu dia, cara. Tu acorda de manhã, teu despertador toca. Tu pensa, puta que pariu, vou ficar um pouco mais na cama. Recusou o chamado. Aí, não, beleza, vou levantar. Aceitou o chamado do dia. Aí você pensa, o que eu tenho que fazer hoje? Resolver algum problema. Aí você vai e fala, ô João, me ajuda aqui, cara, tô com um problema aqui, o que tu acha que eu devo fazer? Encontro com o mentor, ele te deu uma ideia, ele se tornou teu mentor pro dia. Você aceita, você vai tentar resolver, enquanto você vai resolver, acontecem coisas, enfim, você vai se preparando e vai indo, até o momento que você tem que voltar pra casa com o problema resolvido. Sacou? É uma história, cara.